Olá amigos, aqui é Alan Frutuoso e hoje vamos falar sobre o fim da escravidão no Brasil. Dia 13 de maio é uma data que foi a data final de um processo muito longo, que já possuía apoio de grande parte da sociedade, que acabou libertando, os escravos no Brasil. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, é celebrada no dia 13 de maio. Foi assinado no dia 13 de maio de 88, porém, os movimentos, ditos movimentos negros, costumam deixar essa data de lado, e celebram, por exemplo, o Dia do Zumbi dos Palmares. Por que será que acontece isso? Não sei. Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui uma história muito curiosa que dificilmente você aprendeu na sua escola. O processo de libertação de escravos no Brasil era um processo que estava de acordo com os anseios da sociedade na época. Não foi uma lei criada do nada e muito menos uma ação populista da família real ou qualquer algo do tipo. Quer a prova disso? Você sabia que o Ceará foi a primeira província, como era o status da época, a abolir a escravidão no Brasil 4 anos antes da Lei Áurea, assinada em 1888. Eu vou iniciar esse vídeo trazendo para vocês a leitura do Jornal do Senado, na época, logo após a assinatura da Lei Áurea, que retrata o que aconteceu no Ceará. Nas 2 últimas décadas, a ideia de libertação dos escravos foi aos poucos se irradiando para o interior do Brasil, motivando vários segmentos da sociedade, desde simples jangadeiros e donos de barcaças no Nordeste, que se recusavam a participar do transporte de cativos, a jornalistas, maçons, poetas, escritores e políticos que abraçaram a causa com entusiasmo. Na província cearense, o fim da escravidão foi proclamado há 4 anos. O Ceará assumiu, no dia 25 de março de 1884, a responsabilidade histórica de decretar a extinção de todo o trabalho escravo em seu território. A grande festa da abolição no Ceará reuniu a população da capital na Praça Castro Ferreira. Canhões da fortaleza de Nossa Senhora de Assunção reboaram e os sinos repicaram. Um grande desfile atravessou a cidade antiga desde a rua 1º de Março até o passeio público. Embora a luta final tenha se dado na cidade de Fortaleza, foi no interior da província, na pequena vila de Aracape, que logo depois se chamaria Redenção, que a sociedade cearense libertadora liderou a primeira grande campanha pela abolição. Os jangadeiros também tiveram um papel decisivo no processo cearense de abolição da escravatura. Em 27 de janeiro de 1881, tendo à frente Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, os jangadeiros firmaram sua posição: no porto do Ceará não se embarca mais escravos. Com essa atitude, eles conseguiram de fato abolir o tráfico de escravos na província. Assim como ocorreria no Ceará, a luta pela abolição agregou não apenas figuras de expressão nas províncias e na corte. Militares recusavam-se a perseguir escravos fugidos, mascates ajudavam na distribuição de panfletos a favor da abolição. Ferroviários escondiam negros nos trens, ajudando nas fugas. Esse pioneirismo do estado do Ceará, com a abolição institucional, a abolição pela província do Ceará, assinada pelo presidente do Ceará na época, comprova que a sociedade brasileira vinha já num processo de libertação e que aquelas práticas não aconteciam muito mais por questões econômicas do que por questões morais ou por questões raciais. Talvez por isso que os movimentos negros de hoje não valorizem todo esse processo. Eu percebi que a escravidão ela é tão antiga quanto a humanidade. Independente de raça, sim, mas entre si. Faz parte de um aspecto
do ser humano. Então, nesse contexto, é muito importante entender o que combate a escravidão. Mas falando da Lei Áurea especificamente, tem alguns detalhes curiosos, né? Você sabia, por exemplo, que a Lei Áurea ela é a menor lei, né, do ordenamento jurídico brasileiro? Ela basicamente conta com 2 artigos. O primeiro diz que está proibida a escravidão no Brasil. O segundo, revoga-se todas as medidas em contrário. Dessa forma, a princesa Isabel deu a liberdade a todos os cativos que tinham a sua liberdade tolhida, né, com trabalhos forçados. Porém, várias leis, né, já preparavam o Brasil para esse processo de abolição. Nós, como muito se fala, por exemplo, né, nas universidades, no meio acadêmico, tentam colocar o Brasil, né, como um pária social, como um pária mundial, né, dizendo que o Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. Na verdade, tinha um processo, né, já em curso na sociedade brasileira e, obviamente, foi suprimido, foi reprimido, foi desincentivado por oligarcas, né, do café naquela época. Mas a sociedade brasileira, moralmente, já era contra a escravidão e não continha o contexto racial nesse sentido. Tivemos 3 leis, né, que antecederam a Lei Áurea. Uma foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. A segunda foi a Lei do Ventre Livre, que libertava, né, os filhos de escravos, né, do cativeiro e dava indenização aí para os donos de fazenda, os oligarcas. A última foi a Lei do Sexagenário, que é uma lei que mais beneficiava, de fato, os oligarcas do que o próprio escravo, né, porque ele já chegava mal acabado, né, na cidade devido à sua expectativa de vida. Mas eram já processos que aconteciam e com o apoio da família real brasileira. Diga-se de passagem, o imperador e toda a sua família era contra a escravidão. A família real, né, deu alforria para todos os seus escravos. A família real não possuía escravos. Todos os servos, todos que trabalhavam para a família real, ganhavam salários, né, eram assalariados. Inclusive, muitos oligarcas, quando morriam, deixavam seus escravos, né, alienavam seus escravos para o Estado brasileiro, para a coroa. E esses escravos eram alforriados, né, pelo imperador, pela família real. A própria princesa Isabel, né, pouco antes da assinatura da Lei Áurea, estava ajudando em Petrópolis, né, ela que era regente no momento, os escravos fugidos de uma fazenda em Petrópolis, né, dando comida para eles. Então tinha todo um incentivo, né, da família real, da monarquia brasileira, para a libertação dos escravos e, obviamente, esse processo, né, essa conduta ajudou muito no processo que culminou na assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E a certeza de que a sociedade brasileira queria aquilo era tão grande que a lei foi aprovada em tempo recorde. Foi uma lei aprovada em 5 dias, né? Possuiu aí a aprovação na Câmara Geral, equivalente à Câmara dos Deputados hoje, por 85-9. Né? Pouquíssimos deputados aí votaram contra e os que militavam, né, votavam contra a Lei Áurea, na verdade era muito mais por questões de indenização do que por aprovar, né, a escravidão em si. Então eles achavam que isso poderia criar, né, um distúrbio social e isso poderemos falar em um outro momento aqui, se você achar interessante para esse vídeo, mas após a assinatura da Lei Áurea foi comemorada pelo povo, uma festa que há muito tempo não se via, né? Praticamente todo o Império comemorou, vibrou, o povo ficou nas ruas, um grande festejo pela liberdade, né, do povo. E, obviamente, isso deve ser lembrado e as nossas histórias, né, os nossos heróis, nosso passado não pode ser esquecido. E se você não quer esquecer o passado, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, trarei sempre aqui aos domingos, e no meio de semana também vídeos para vocês terem acesso a histórias pouco conhecidas, talvez por má intenção da academia ou talvez por mero esquecimento. Mas eu estou aqui para lembrar vocês. Se você gostou, quiser colaborar,
né? Tem o link aí embaixo na descrição para você poder apoiar esse canal e compartilhe esse vídeo para poder chegar a mais pessoas. E muito obrigado, Princesa Isabel, por trazer, né, a liberdade para todos os brasileiros, né? Todos têm direito à liberdade, né, desde que andem dentro da lei. Até a próxima. Tchau, tchau.